hoje é terça-feira, olha, já estava querendo ir para quarta-feira, o fim do ano aí chegando, a pessoa querendo acelerar, 17 de dezembro, terça-feira. Seguimos juntos aí até as 4 da tarde com muita informação, trânsito, entrevista. E hoje quem a gente recebe aqui é a Ana Carla Fracalossi, que é professora de Direito Previdenciário e advogada. Sempre que ela vem aqui, chove ligação, mensagem, porque todo mundo sempre tem dúvidas sobre os benefícios, né, da Previdência, sobre a aposentadoria, sobre a reforma da Previdência. Eu já digo para vocês aí os nossos canais de comunicação. Antes eu quero dar boas-vindas e boa tarde para você mais uma vez aqui com a gente, Ana. Olá. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Zé. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui novamente. Pois é, quem quiser participar aqui desse nosso bate-papo, é só ligar para o 35055000. Você pode mandar a sua dúvida também pelo nosso WhatsApp, 981553258, ou pelo nosso portal metro1.com.br, por onde você manda a sua dúvida. E aproveita para ficar muitíssimo bem informado com as principais notícias do dia. Meu queridíssimo Zé Silva está ali a postos, aguardando a sua ligação. E eu aqui ligadíssima no nosso sistema, no nosso WhatsApp, para saber aí qual é a sua dúvida. A gente adora quando leva as respostas para vocês, que vocês precisam. Bom, primeiro, Ana, eu queria começar falando sobre essa triste notícia que a gente teve aí na semana passada, né? O massacre aí dos motoristas por aplicativo. A dúvida que eu tenho é a seguinte: esses motoristas, eles têm direito a algum benefício, ou os que ficaram traumatizados? Foi uma tragédia, na verdade. Não é uma tragédia, foi um terror, não é? Na verdade. E aí nós temos uma situação muito, mas muito interessante para fins previdenciários, que é justamente a possibilidade de aqueles que faleceram, mesmo sem ter carteira assinada, mas pelo fato de serem trabalhadores segurados obrigatórios, quem trabalha motorista de Uber é segurado obrigatório, a Cássia. Então, se ele falece exercendo a atividade, a família, os dependentes, eles têm direito à pensão por morte, não é? E qualquer segurado da Previdência Social, no caso do motorista de Uber, que é segurado obrigatório, se ele está incapacitado para exercer atividade remunerada por mais de 15 dias consecutivos, e ao que tudo indica, o sobrevivente também ficou, de certa forma, vitimado, não vai ter condição de exercer atividade tão cedo, passa a ter direito a benefício por incapacidade, que pode ser tanto um auxílio-doença, se a incapacidade for temporária, for parcial, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, se ficar caracterizado que ele é uma pessoa que não tem condição de exercer nenhuma atividade laborativa e nem condição de se recuperar para uma outra atividade. Então, por ser segurado obrigatório, tem cobertura, tanto o próprio que sobreviveu, quanto os dependentes dos que faleceram. Agora, o que sobreviveu, ele precisa passar por uma perícia para mostrar que ele está, por exemplo, com um problema psiquiátrico, com a síndrome do pânico, uma coisa que possibilita ele de trabalhar? Primeiramente, ele deve ter sofrido lesões, a gente percebeu pelas notícias, físicas e também emocionais. E aí ele deve ter já ido ao médico. E essa avaliação dos médicos particulares ou da rede pública que atenderam ele é fundamental. Porque esses médicos é que vão inicialmente atestar quantos dias ele não pode exercer atividade. Se qualquer um desses médicos atestar que ele não tem condição de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos, com esse atestado médico, do médico ou particular ou público que o atendeu, é que ele pode requerer o benefício junto ao INSS. Hoje o requerimento é feito, inclusive, no ambiente virtual, naquela guia Meio INSS. É feito esse requerimento administrativo. Tá, agora claro que quando você chega aqui já chove mensagens antes mesmo de você terminar a resposta da primeira pergunta que eu faço. Deixa eu ver aqui se já tem ouvinte na linha. Tem ouvinte na linha já, Zé? Então temos muitas mensagens chegando pelo nosso WhatsApp, eu já vou começar aqui. O Edson Silva diz: um segurado empregado por mais de 30 anos pode recolher para o INSS na qualidade de autônomo, ainda que não tenha como comprovar a atividade autônoma? Na verdade é autodeclaratória. Se a pessoa mesmo sendo empregada, ela se inscreve, ela faz o recolhimento como autônoma, ela está declarando para a Previdência, sob as penas da lei, que ela está exercendo uma atividade remunerada lícita como autônomo. E é perfeitamente possível que uma pessoa seja empregada e faça uma atividade eventual, preste serviços de forma onerosa, de forma eventual. Então, é possível sim, ele pode fazer essa autodeclaração. Agora, o INSS também tem, pela lei, a prerrogativa de exigir a comprovação do exercício dessa atividade que ele está dizendo que faz
como autônomo. Em alguns momentos é fácil você comprovar. Imagine uma pessoa que é empregada na rádio que também é jornalista e cobre um evento, faz um trabalho freelancer. Tem que recolher como autônomo, emitiu nota fiscal, recebeu o valor, declarou no imposto de renda. Então a pessoa daqui a 10 anos vai ter como comprovar que exerceu no passado uma atividade como autônoma. É difícil uma manicure que é empregada num salão e que faz atividade esporádica ter essa prova. Mas não é impossível, porque testemunha também é prova. Outra mensagem aqui, o ouvinte não se identifica, a ouvinte, na verdade, pela foto aqui, diz o seguinte: gostaria de saber da doutora se posso pegar os 15 anos de INSS para me aposentar. Eu tenho 57 anos, se eu posso pagar de vez. De vez você pode até pagar, conta como tempo, mas nenhum pagamento que é feito de uma vez só, se não tiver uma primeira contribuição feita sem atraso lá atrás, vai ser computado como carência, ouvinte. Então é importante que o cidadão ele tenha conhecimento de que se a pessoa vai trabalhando, vai exercendo atividade, vai recebendo, a contribuição ela tem que ser contemporânea a esse exercício da atividade. Se a pessoa trabalhou muito tempo, não recolheu e recolhe tudo de vez, aquilo conta como tempo de contribuição, mas vai ter dificuldades pela lei de computar como carência. E é importante dizer que não basta ter a idade, né? Mesmo quem tem direito adquirido a se aposentar com base na regra anterior à reforma, tinha que ter mulher 60 anos, homem 65, 15 anos de carência. Depois da reforma, mulher 62, homem 65, mulher com 15 anos de carência, homem com 20. Então tem que ter a carência que é paga dia a dia, mês a mês, ano a ano. Outra pergunta aqui, antes a gente vai para a ligação. Lorena está na 3? Vamos lá, Lorena, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tudo Lorena. bom? Tudo bem. Vai, querida. Sou breve. Olha, eu li que com essa reforma da Previdência, eu que fui empregada do Estado, do CLT, e empregada de uma autarquia também, teria que voltar a trabalhar, mesmo já aposentada com 22 anos. Isso procede ou é fake news? Eu acho que é fake news, não procede. Se você, Lorena, tem uma atividade como servidora do Estado seletista e como servidora de uma autarquia, é importante observar se esses cargos que você ocupa são cargos acumuláveis à luz da Constituição. O que é carga acumulável? O que eu posso acumular? Eu posso acumular 2 vínculos de professor, eu posso acumular 2 vínculos na área de saúde, eu posso acumular um vínculo técnico ou científico com um vínculo do magistério. Então, sendo esses cargos acumuláveis e você já estando aposentada de um deles, é perfeitamente lícito, correto, legal, que você tenha uma aposentadoria pela autarquia, num regime próprio de previdência, e tenha uma aposentadoria pelo Estado, seletista, na verdade, pelo INSS. Pois é, tem aqui uma outra pergunta. Boa tarde, meu nome é Iracema. Gostaria de saber quando eu posso pedir minha aposentadoria. Tenho 28 anos de contribuição e 51 anos de idade. Isso é uma dúvida que eu tenho. 28 anos de contribuição e 51 anos de idade. E 51 anos de idade. Veja bem, Iracema, tem muita dúvida, né? Ainda sobre a reforma. É importante saber exatamente se você, até o dia 13 de novembro, tinha já esses 28 anos. Porque se você tivesse 28 anos já em 13 de novembro, você estaria faltando 2 anos para aposentadoria por tempo de contribuição. Então você entraria numa regra de transição que exigiria você contribuir mais 50%, não é, desse tempo que faltava para poder alcançar o direito de se aposentar com base na regra de transição dos 50%. É importante, Iracema, você realmente buscar um acompanhamento adequado para fazer um planejamento, porque a sua idade de 51 anos, ela é uma idade, de certa forma, bastante reduzida, para que você para que permita você alcançar esse direito. Hoje a gente tem 5 regras de transição, então é interessante observar qual a regra de transição que é mais adequada, inclusive calculando o valor da sua futura renda mensal, para que você tenha uma análise adequada, completa. Não basta preencher os requisitos, é interessante também preencher os requisitos e simular o valor do benefício, para você ter um benefício que reflita mais proximamente a sua vida contributiva. Tem ouvinte na linha, Zé? Vamos lá, Igor tá na 3. Boa tarde, Igor. Agora voltou ao normal com o sistema. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta à participante. Eu sou servidor de uma autarquia federal.
Eu queria saber se com a reforma da Previdência houve algum tipo de alteração na verbação por tempo de serviço. Eu tenho 11 anos de iniciativa privada. E aí dá tempo de anexar esse período ao tempo que eu já tenho no serviço público. É isso, Igor. Excelente pergunta. Esse é um dos pontos, inclusive, mais complicados da reforma e mais questionados, né? Criticados pela doutrina, pelos advogados especialistas, pelos professores, porque a letra da lei, da PEC 103, da Emenda Constitucional 103 de 2019, traz restrições à questão da averbação. Traz também restrições, principalmente à averbação de tempo, caracterizado como tempo especial, como tempo insalubre. Então, é um tema bastante controverso e, com certeza, vai ser passível de judicialização, porque a previsão trazida pela Emenda Constitucional, ela é uma previsão bastante questionável, né? Existe, inclusive, questionamento de constitucionalidade sobre essas questões relacionadas à averbação e também a questão do tempo especial, que provavelmente deve ser o seu caso. Temos mais mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Eu tenho uma deficiência física desde criança. Vou fazer 18 anos de contribuição e tenho 54 anos. Posso me aposentar? Se eu quiser me aposentar, meu salário vai ser abaixo do salário mínimo? Primeira coisa, nenhum benefício substitutivo da remuneração do trabalhador e toda aposentadoria é substitutiva, pode ter valor menor do que um salário mínimo. Essa é uma previsão que existe na Constituição desde 88 e que não foi alterada. Tentaram alterar, mas não conseguiram. O fato de você ter deficiência, a depender do grau de deficiência que você tenha, ouvinte, se for leve, média ou grave, permite que você se aposente com base em uma lei complementar, que é a Lei Complementar 142 de 2013. Então, é interessante observar que, a depender do tipo de deficiência, você se aposenta com mais ou com menos tempo, inclusive com uma idade reduzida também. O fato de você ter 18 anos de contribuição não assegura ainda direito a nenhum tipo de aposentadoria por deficiência, a não ser por idade, não é? Então, é importante você dar uma olhada nas previsões contidas no artigo, na Lei Complementar 142, buscar um profissional do direito da sua confiança, acessar, inclusive, o site do INSS, para verificar exatamente em quais dessas possibilidades você se enquadra. E também observar perante os médicos que lhe acompanham, se eles têm condição de atestar o grau de sua deficiência, se leve, se médio ou se grave. Temos muitas mensagens chegando aqui, mas a gente conversa antes com o João Francisco, que está aguardando aí na linha 2. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, por favor. É que eu cheguei agora no seu nome da entrevistada. Ana Carla Fracalossi. Valeu, muito obrigado. Eu queria saber o seguinte, minha esposa fez 60 anos e 15 anos em um mês de contribuição. Só que 3 anos, ela trabalha de empregada doméstica, aí 3 anos foi de carteira assinada. Aí ela encerrou o trabalho e começou a pagar 11%, facultativo. Aí deu entrada, tudo bem. Aí quando veio chamando para ela levar o documento, disse que os 3 anos não estava valendo, foi pago tudo certinho, mas não estava valendo porque foi contribuição contemporânea. O que é isso? Contemporaneamente. Tudo bem. E aí, eu queria saber o seguinte, eu parei de pagar no dia 5 de junho, foi quando ela deu entrada. Aí daí pra cá, dia 5 agora já fez 6 meses. Eu posso pagar isso atrasado? Só que eu botei na Justiça Federal. Vamos lá, ouvinte. Esses 3 anos o INSS não contou, certamente pelo que você falou, porque teriam sido pagos de forma extemporânea. Significa que o patrão de sua esposa recolheu esses 3 anos em que ela trabalhou com carteira assinada depois do exercício da atividade. Vamos imaginar que ela trabalhou no ano de 2010, 2011 e 2012. Ele recolheu tudo de vez em 2012. Então, esse recolhimento seria extemporâneo, fora do prazo. Foi feito depois de 6 meses que ela exerceu a atividade. A postura do INSS em não contar esses 3 anos é errada, não é adequada. E você tomou a postura correta ao ter ingressado com um pedido na Justiça Federal. Se você já judicializou essa questão, não é recomendado que você faça o pagamento desses valores. Você corre o risco de ganhar a ação na Justiça e não levar. Se você judicializou, aguarde que o Judiciário vai dar uma resposta ao seu pedido.
Outra pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Tenho uns 45 anos e contribuí durante anos com base nas empresas em que trabalhei. Mas eu quero saber qual é o órgão ou departamento que me dirige para saber realmente quantos anos possui de contribuição. Essa pergunta é interessantíssima e serve para você e para outros ouvintes. Hoje o INSS ele tem no site dele, que é inss.gov.br, uma guia chamada Meu INSS. O cidadão ele vai entrar com o seu CPF, vai cadastrar uma senha pessoal, uma senha pessoal íntima dele. Tudo isso ele faz pela internet. E com esse acesso ao Meu INSS, todo cidadão vai poder verificar o chamado extrato previdenciário, contido lá num ícone chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Esse extrato previdenciário, ouvinte, vai trazer todas as empresas que você trabalhou, os salários sobre os quais você contribuiu, o tempo que você exerceu a atividade. Eu não sei ao certo se o INSS já disponibilizou a nova ferramenta de simulação de tempo de contribuição, porque com a reforma o sistema ele tem que ser atualizado. Mas até antes da reforma, a pessoa conseguia fazer a contagem do tempo dela, a simulação, tudo no site do INSS, sem necessidade de ir numa agência presencialmente. É interessante que você primeiro utilize essa ferramenta. Se você tiver dúvidas, procure um profissional de sua confiança para poder fazer uma coisa que eu acho fundamental nos dias de hoje, Cássia, que é o tal do planejamento previdenciário. Hoje, cada brasileiro, cada brasileira tem mais do que nunca a obrigação de, antes de pedir qualquer benefício, saber o que lhe espera no final do processo, no final do pedido. Porque muitas vezes a pessoa pede uma aposentadoria e sai com um benefício errado. Não porque a lei não foi aplicada, mas porque não era o momento correto dela fazer aquele pedido. Entendo. Uma dúvida, doutora Ana Carla, quando a pessoa fica afastada por alguma doença, esse período que ela está afastada não conta para a Previdência, é isso? Conta. Conta como? Eu digo sempre em sala de aula que a Previdência não é uma mãe, é uma avó. Porque a lei, na verdade, é o decreto. A gente tem um decreto que aprova o regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048 de 99. Esse decreto tem um artigo, que é o artigo 60, que diz assim, Cássia: o período em que a pessoa goza auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se não for fruto de acidente de trabalho, esse tempo conta como tempo de contribuição se for intercalado com atividade ou com recolhimento. Então, a pessoa trabalhou 5 anos até o ano de 2010. Ficou de 2010 até 2019 afastado, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E agora, no pente fino, o benefício foi cortado. A pessoa voltou a trabalhar. O contrato de trabalho estava suspenso. Então, observe, ela tem até 2010 atividade, de 2010 a 2019 benefício por incapacidade e voltou a trabalhar agora em 2019. Está intercalado, está entre atividades. No total, esses 9 anos são contados como tempo de contribuição. E se não tiver intercalado? Se não tiver intercalado e for decorrente de acidente de trabalho, conta como tempo de contribuição. Se não for decorrente de acidente de trabalho, mas a pessoa pagar uma guia da Previdência, nem que seja sobre um salário mínimo, vai contar como tempo de contribuição porque vai ficar intercalado. Poxa, mas isso é interessante, que muita gente não sabe. Isso é fundamental. É fundamental. Vamos conversar agora com o Fernando, que está na 3, aguardando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Samina. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É o seguinte, olha, eu sou aposentado em 89 por acidente de trabalho. Hoje me encontro cego, tenho 72 anos. Naquela época, antes de fechar 5 anos, eu falei para o cidadão chamado Pina, na época, que meu negócio estava errado. Minha carta de alforria, quer dizer, de aposentadoria, estava errada. Então, o que acontece? Antes de prescrever, ele disse que estava certo. De novo, está errado. Quando eu me aposentei, parece 15 dias, que é 15 dias da empresa, eu recebi aumento. Eu ganhava 201 por hora, passei a 501 cruzeiro, parece, na época, eu não sei. Eu disse ele que estava errado minha carta. Aí ele disse que não está certo. Então, doutora, eu estou vindo aqui na Hora do Brasil, que até 94 tem um problema, e anterior a 94, que era para a pessoa correr procurar justiça. Eu queria que a senhora fizesse esse grande favor para o cego aqui, clareasse aí, que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal. É interessante que o senhor procure um atendimento presencial de um profissional da área de direito previdenciário, porque, de fato, o senhor deve ter ouvido na Voz do Brasil que foi julgado recentemente a tal da revisão da vida toda, não é? Por quê? Porque houve uma mudança na lei em 94, na verdade a mudança da lei ocorreu em 97,
para determinar que o cálculo dos benefícios, eles considerassem os 80% maiores salários de julho de 1994 para frente. Então, o senhor está me dizendo aí que o senhor se aposentou, na verdade, em 89. Em 1989, o benefício era calculado com base na média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição. Se o senhor tivesse se aposentado depois de 97, haveria, por causa desse julgamento recente, a possibilidade de revisão do seu benefício. Em 1989, é interessante realmente buscar um atendimento presencial, porque, em regra, o senhor não teria direito a nenhum tipo de revisão. Agora, é importante analisar, porque o senhor está dizendo que o senhor entrou com uma ação, está dizendo que o senhor entrou com um pedido, então tem que ver se houve interrupção de uma coisa chamada prescrição no seu caso, mas pelo tempo, a probabilidade é muito pequena, efetivamente. Pois é, tem muita mensagem chegando aqui dos nossos ouvintes. Agora tem um outro Fernando que está aguardando aí na linha 13. Vamos conversar com ele. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Olá, Eu boa tarde. gostaria de saber o seguinte, sobre isenção do imposto de renda. Eu fui operado em 2006. Você foi operado em que ano? Eu tirei um tumor. Em que ano? Em 2006. 2006, certo. E eu queria ingressar com aposentado e queria entrar com um pedido de isenção de imposto de renda. Existe a possibilidade? Existe essa possibilidade, Fernando, porque muita gente pensa que porque teve alguma neoplasia maligna, teria direito à isenção de forma automática. O que a legislação do imposto de renda à pessoa física prevê é que a isenção, para quem tem algumas doenças tipificadas na lei, e neoplasia maligna é uma delas, tem várias outras, né? Mas neoplasia maligna é uma dessas doenças que isenta. O que é isento de imposto de renda são os proventos de aposentadoria. Então, se você já é aposentado hoje, você já pode requerer esse pedido de isenção. O que é que você tem que fazer? Se você é aposentado do INSS, você tem que entrar nessa guia lá do site do INSS, a tal da guia Meu INSS. Já tem que ter uma senha sua cadastrada e você cadastra isso na própria internet. Em requerimentos, você vai fazer a solicitação via online da isenção do imposto de renda, que é tudo feito hoje de forma eletrônica. Você tem que ter os laudos, os relatórios médicos, os atestados, tanto da época da doença, quanto um atualizado, de que você tem essa patologia. Você vai escanear e anexar todos os documentos que são solicitados. Isso vai ser feito um processo administrativo eletrônico. Provavelmente não vai ter necessidade de você ser submetido a nenhuma perícia. Vai ser analisado pelo perito do INSS de forma também eletrônica. E a partir do momento em que for constatado, você vai receber o benefício já sem o desconto do imposto de renda em razão dessa isenção. Não é? É possível também que, se isso venha a ser feito ao longo do ano calendário, a depender da data em que fique registrada a sua isenção, você vai ter direito na declaração de ajuste de pedir, de repente, uma restituição daqueles valores. Mas o pedido é feito diretamente do INSS, que é quem vai parar de descontar o imposto de renda dos seus proventos de inatividade. Temos mensagens aqui. A Ana passa por aqui dizendo: dei entrada na minha aposentadoria e foi indeferida, alegando idade. Só que só posso daqui a 1 ano e 6 meses. Tenho 58 anos. Então, não corro risco de entrar nesses 62 anos, não? Você corre o risco de entrar, na verdade, na transição, porque de 60 para 62 anos vai ser aumentado a cada 6 meses. Então, no ano que vem vai ser 60 anos e 6 meses, no outro ano 61. 62 anos vai ser só em 2026, salvo engano. E corre o risco, sim, né, de exigirem de você algo mais severo. O fato é que, se você hoje, de fato, tem 58 anos, você não tem direito à aposentadoria por idade. Boa tarde. No caso desse motorista que sobreviveu, ele tem direito ao auxílio do INSS sem estar contribuindo? Excelente pergunta. Porque é uma coisa que... O fato, aí é aquela dúvida que eu acho que é fundamental para que as pessoas tenham esclarecimento, que o que gera direitos previdenciários, a Cássia, não é o pagamento, é o exercício de atividade. Você vê que mais cedo um ouvinte perguntou: eu sou empregado, eu posso contribuir como autônomo sem provar que exerço atividade? O que é importante pela lei, pela Constituição, é a filiação, não é o recolhimento. O recolhimento é consequência do exercício de atividade.
Então, se a pessoa exerce a atividade remunerada lícita, ela tem que contribuir. Mas se ela exerce a atividade remunerada lícita e não contribui, ela está em débito. Perceba que esse evento aí pode perfeitamente ser caracterizado como um acidente de qualquer natureza. Quem é que tem como prever uma situação dessas? Isso não é uma coisa programada, não é? As situações de acidente, de óbito, de uma violência como essa, não é algo programado. Então, isenta o trabalhador de tempo mínimo de contribuição, de carência. Então, é coisa que você pode prever, né? Exatamente. Não é normal, não é aceitável esse tipo de barbárie. A sociedade nossa, ela não comporta esse tipo de situação. E o sistema de previdência olha para um evento como esse e vê o ineditismo desse evento. Não vê a previsibilidade, vê a imprevisibilidade. Então, ele tem que provar que ele exerce atividade como motorista de aplicativo. É possível que ele tenha contratos, que ele tenha uma série de provas que mostram que ele exerceu atividade. Se ele não vinha recolhendo, o INSS, que, na verdade, hoje quem faz isso é a Receita, que glose o débito dele, conceda o benefício e desconte do benefício eventual débito que ele possa ter. Mas esse desconto acontece mês a mês, de uma vez só? Como é, Ana? A legislação diz que, como o benefício ele é alimentar, o débito ele pode ser descontado a título de consignação todo mês, a depender do tamanho do débito, e essa consignação não pode superar 30% do valor do benefício. Ah, tá. Uma coisa que seja aceitável, né? Para que não prejudique exatamente. o sustento da pessoa. Se eu posso fazer um empréstimo no banco X e eu posso dar o meu benefício como forma de pagamento desse empréstimo, eu posso consignar no empréstimo a compra de um automóvel, do que seja, e posso consignar, a consignação ela fica dentro de um limite, que pela legislação é de 30% no máximo. Então, se eu posso pagar um banco usando o meu benefício, eu não posso pagar o próprio instituto, o próprio sistema para receber uma verba alimentar? Observe, a legislação prevê. Se ele não conseguir isso administrativamente, não tenho dúvida de que o judiciário tem condição de analisar esse questionamento dele. A gente conversa agora com o André, que está na 3. Boa tarde, André. André? Caiu? André? Boa tarde. Oi, André. Tudo bem? Tudo jóia, querido. Eu queria informação. Eu tenho 34 anos de contribuição com teto e tenho 52 anos. Então, com um ano, eu faria os 35 anos de contribuição. Como seria essa transição e como seria essa aposentadoria? Essa transição sua vai exigir aquele pedágio de 50%, não é isso? Agora, observe, André, o cálculo do seu benefício já entra com base na sistemática atual. E a sistemática atual diz que o seu benefício vai levar em consideração todas as suas contribuições, não as maiores, todas as suas contribuições, de julho de 94 até o mês anterior ao requerimento do seu benefício. Mas observe, vai haver incidência do fator previdenciário no seu cálculo, porque você só tem 52 anos de idade. Você entra na regra de transição para se aposentar mais rápido, a regra de transição do fator previdenciário com pedágio de 50%. Por isso que é recomendado, já que existem várias regras de transição, que você calcule todas as formas, mesmo que você se aposente mais para frente. Mas já que você contribui sobre o teto, não necessariamente o fato de se levar em consideração todos os seus salários vai ser prejudicial para você, se você sempre contribuiu sobre o teto. Então, pode ser algo que você analise, que mesmo tendo o direito de pedir o benefício, de repente, o ano que vem, e tendo uma perda de 60%, imagine, você poderia pedir o benefício daqui a alguns anos para não ter essa perda. Lembrando que, depois da reforma, o valor do benefício é feita uma média, no seu caso, a média de todos os salários de contribuição. Dessa média, pelo fato de você já ter mais do que 15 anos, você tem 60%. Cada ano adicional é acrescido de 2%. Você só fecha 100% dessa média se você tiver 40 anos de contribuição. Se você o ano que vem vai ter 35, 36. Não vai fechar 100% da média. É interessante planejar o seu benefício para que você observe. E eu chamo sempre a atenção também a Cássia, porque assim, a aposentadoria, ouvintes, é dirigir-se aos aposentos. É pendurar chuteira, é vestir o pijama. Só que na sociedade brasileira é renda extra. Então é interessante que a pessoa analise qual é realmente o status dela. Eu vou me aposentar e vou continuar a trabalhar? Na sistemática atual, não peça aposentadoria ainda. Porque você vai continuar a trabalhar, necessariamente não vai ter nenhum benefício com relação a isso. Agora, tem pessoas que não aguentam mais trabalhar. Professores, não aguentam mais dar aula.
vai pedir o benefício o quanto antes, quer assegurar pelo menos a sua renda extra para, de repente, fazer alguma outra coisa. É importante que a pessoa tenha realmente essa percepção de como ela se vê daqui a alguns anos, para daí tomar essa decisão. Tá aí, doutora Ana Carla Fracalós, professora de Direito Previdenciário e advogada, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos ouvintes, como sempre, de forma muito didática. A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, são só 5 minutinhos, já já a gente está de volta, não saia daí. Metrópole Serviço. A rádio da cidade, Metrópole FM. Seu direito. Olá, amigos da Rádio Metrópole. Eu tenho uma dica de direito empresarial muito importante para vocês. O Código Civil estabelece que o empresário ou a empresária, casado ou casada, pode alienar bens da atividade empresarial sem a necessidade de outorga conjugal. Isso permite que ele possa gerenciar melhor sua atividade empresária. Boa prova, aqui é João Glicério da Múltipla. Você está indo para a faculdade, né? Então imagine andar, ficar sentado ou até mesmo passar uma página com dores insuportáveis. É assim que vivo desde que peguei chikungunya. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Elimine os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Acesse saude.gov.br/combate a Aedes e saiba mais. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Giro Giramundo Viagens está com viagens fantásticas para o Réveillon em Lisboa, Istambul e Lisboa, Porto. Muitas outras opções. Réveillon é com a Giro Giramundo Viagens. Comece 2020 em um lugar incrível. Giro Giramundo Viagens, 71-3267-7555. giramundoviagens.com.br. A fábrica de bolo Volzira do Hiper Bom Preço da Bonocô informa aos seus clientes a mudança para o Walmart da Vasco da Gama. Venha conhecer a maior franquia de bolos do Rio de Janeiro, agora em Salvador. Bolos a partir de R$15 com cobertura grátis. Telefone 981294974. Eu me capacitei para ensinar crianças com deficiência. Eu fiz reabilitação depois de um acidente. Eu sempre faço meus exames de laboratório lá. E o teste do pezinho do meu bebê? Todo ano, mais de 340 mil pessoas em toda a Bahia contam com a APAI. Agora, é a APAI que conta com você. Para continuar esse trabalho, precisamos reformar o complexo de saúde, onde irão funcionar os laboratórios, ambulatório, reabilitação, consultórios e muitos outros serviços. Acesse apaisalvador.org.br e faça sua doação. Brincar e crescer, aprender de verdade, expandir o saber sem perder a identidade. Mas qual finalidade? Sabendo de onde vim, sabendo pra onde vou. Saber é crescer, o girassol me ensinou. Num conhecimento sem fim, o futuro já me alcançou. Sou capaz de realizar, mas um girassol desabrochou. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos bem mais longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos bem mais longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim. Escola Girassol, 10 anos de bilíngue com nossa cultura. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Exposição sobre a vida e obra de Eliana Kertes. As gordinhas mais simpáticas da cidade esperam por você no Palacete das Artes, na Rua da Graça, de 18 de dezembro a 8 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador, Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Tem gente que vem aqui almoçar no restaurante Esquilo pelo sabor. Tem gente que vem pela variedade de pratos. Mas tem gente que vem aqui no Esquilo também por causa do ambiente. É ideal para relaxar e bater um papo. Vamos aproveitar e ouvir o que estão falando naquela mesa. Esquilo.
quilo. É muito sabor. Em 3 opções de endereço. Rua Território do Guapuré, Pituba. Manhattan Residence Service, na Rua Maranhão, Pituba. E Empresarial Torre do Parque, Itaigara. Rita Lavínia Day Hospital deseja que as bênçãos do Natal tragam a todos paz, saúde, alegria e um ano novo repleto de realizações. Aproveitando para agradecer aos clientes e amigos a confiança depositada em nossa clínica. Esses são os mais sinceros votos de Rita Lavínia Day Hospital e equipe. Telefone 2203-4444. Se você quer fugir do carnaval, a Alcance Viagens tem uma oferta imperdível. Grupo já formado para Dubai e Egito. 15 inesquecíveis dias visitando Dubai, Cairo, Assuã, Luxor e Abu Simbel. Num maravilhoso cruzeiro pelo Rio Nilo. Saída 17 de fevereiro. Acompanha Luiz César. Vagas limitadas. Ligue agora e reserve seu lugar. 3355-8700. Alcance Viagens. O seu sonho começa aqui. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h40, 20:04, estamos de volta com o seu Metrópole Serviço. Seguimos juntos aí até as 4 da tarde, trazendo para você informação, trânsito, entrevista. Hoje a nossa entrevistada aqui é a doutora Ana Carla Fracalossi, que é professora de Direito Previdenciário e também advogada. A gente está falando aí sobre benefícios da Previdência, aposentadoria, reforma da Previdência, claro. Muita gente ainda com dúvidas. Os ouvintes aqui participando bastante. Temos uma mensagem aqui de um taxista. Ele diz o seguinte: sou taxista e queria saber se é melhor para mim contribuir com o INSS ou com o MEI. Qual é a diferença entre os dois? Caro taxista, o INSS e o MEI, na verdade, você contribui para o mesmo regime, que é o regime geral de previdência social. Repare que se você está contribuindo como microempreendedor individual, você está recolhendo aqueles 5% do salário mínimo, esse tempo ele não conta como tempo de contribuição e vai assegurar para você benefícios básicos no valor de um salário mínimo. Se você tem uma vida contributiva antes de ser taxista, você contribuiu como empregado, você contribuiu com a alíquota de 20%, é recomendado que você continue recolhendo essa alíquota de 20% no mínimo do salário mínimo, porque aí você vai contar para todos os fins e vai ter direito a benefício calculado com base nas suas contribuições e não limitado ao salário mínimo, não é? O microempreendedor, na verdade, é só uma forma de inclusão previdenciária. Se você já estava incluído e passa a contribuir como MEI, na verdade você regride, né? Você retrocede. Por isso é interessante que você reavalie se você pode contribuir de forma convencional, não recolha como MEI. Boa tarde, meu marido era MEI. Outra pergunta aqui com MEI também, desde 2016. Ficou de fevereiro de 2018 até outubro de 2019 em aberto. Ele adoeceu. Um dia antes eu paguei, mas alguns meses até janeiro de 2019. E no outro dia paguei até setembro de 2019. Nesse mesmo dia ele faleceu. Será que tem direito à pensão? Eu acredito que sim, ouvinte. Você tem direito à pensão. É importante que você requeira o benefício para que o INSS analise e, havendo qualquer negativa por parte do INSS, você tem os meios que são buscar a Defensoria Pública da União, ingressar com uma ação no juizado, buscar um advogado de sua confiança, um núcleo de prática das faculdades de direito, que também atende a pessoas que eventualmente não têm condição de pagar um advogado, mas eu acho que é importante você tentar exercitar, não é, concretizar o seu direito à pensão por morte. Boa tarde. Como ficaria, outra pergunta aqui da Fábia, que é ouvinte aqui também da Metrópole, ela diz como ficaria a aposentadoria para os estatutários da rede municipal de ensino? Houve alguma modificação? É boa pergunta, Fábia. Os professores da educação básica, não é, tirando os universitários, portanto, ensino médio, que exerçam exclusivamente a atividade de magistério na educação infantil, eles têm direito de se aposentar, reduzindo em 5 anos a idade e o tempo de contribuição convencional. Então, se a pessoa
trabalha convencionalmente 35 anos homem, 30 mulher, os professores se aposentam com 5 anos a menos. A mudança já aconteceu. Os estados eles têm que organizar, as prefeituras também, mas essa alteração, existem alguns autores que entendem, alguns pesquisadores, que mesmo com a PEC paralela correndo lá no Senado, muitas alterações já podem ser cumpridas, já podem ser executadas no município de Salvador, nas prefeituras e também no estado da Bahia, sem necessidade de se aguardar a tal da PEC paralela. Lourdes está na 3, vamos conversar com ela. Lourdes, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Lourdes. Doutora, eu gostaria que a senhora me tirasse uma dúvida. É porque, assim, eu trabalho já há muitos anos em casa de família. Só que eu fui um dia na Previdência e lá constou que eu tenho 20 anos de INSS pago. E eu estou com 59. E aí eu entro nessa regra de transição, como é assim, meu patrão, ele começou a pagar aqueles benefícios que os empregados domésticos têm agora. O FGTS, agora, as horas mais ou menos extras. uns 3 anos foi que começou né? Então, eu gostaria que a senhora me explicasse aí, com quantos anos eu me aposento, e esclarecesse algumas dúvidas. Você tem 59 anos. O ano que vem, quando você tiver 61 anos e meio, você já vai ter condição de requerer o seu benefício de aposentadoria por idade. Provavelmente o seu benefício vai ficar exatamente no valor de um salário mínimo. Como você já tem mais do que a carência, você já tem 20 anos, você vai alcançar o benefício no valor de um salário mínimo quando você implantar esses 61 anos e meio. Mais mensagens, aliás, muitas mensagens. Boa tarde, meu nome é Reinaldo. Eu tenho 2 vínculos, já contribuo há 20 anos nos 2. Quero saber se quando me aposentar vai contar com as minhas 2 contribuições para o cálculo. Certamente, Reinaldo. Os 2 vínculos vinculados ao regime geral de previdência social, não é? Pode ser um vínculo público e outro no INSS. Aí você tem direito a 2 aposentadorias quando implantar todas as condições em cada um dos 2 regimes. Mas se você está vinculado ao regime geral e tem 2 vínculos, vamos imaginar que você esteja empregado em 2 lugares, ou empregado e sócio, ou empregado e prestador de serviços autônomo, o valor do seu benefício, que é um só, vai refletir essas 2 rendas que você recebe. Tudo vai entrar no cálculo da sua futura aposentadoria. Ednei está na 3, aguardando aí para falar com a gente. Boa tarde, Ednei. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho uma inscrição autônoma que eu fiz em 94. E nesse intervalo eu tive a carteira assinada, fiquei sem pagar isso. Como é que eu faço para buscar esse período para eu pagar para efeito de aposentadoria futura? Hoje você pode, Ednei, acessar essa guia no site da Previdência Social, que é o tal do Meu INSS, cadastrar sua senha vinculada ao seu CPF e ingressar lá num serviço chamado regularização de contribuições. Eu acho que é pagamento da guia da Previdência em atraso. Vai lhe solicitar algumas informações, você vai fornecer e o sistema ele vai fazer esse cálculo. Ou você paga de uma vez, ou você faz uma coisa chamada autoparcelamento, que é pagar 2 ou 3 guias conjuntamente. É bem autoexplicativo. Agora é importante pontuar que o sistema ele calcula com juros e multa esses valores que ficarem abertos. Antes de você adotar a postura de fazer qualquer pagamento, é recomendado, primeiro, que você busque a orientação de um profissional de sua confiança. Pode ser na Defensoria Pública da União, pode ser presencialmente no próprio INSS para tirar dúvidas com o servidor, pode ser num núcleo de prática jurídica de uma faculdade ou com um profissional de sua confiança, para verificar se vale a pena realmente, se é coerente fazer o recolhimento desses valores. Porque muitas vezes você paga os valores em aberto, você não exerceu atividade nesse período e isso não impacta de forma positiva no valor do seu benefício. Então é interessante entender a necessidade de efetuar esses recolhimentos ou não. Thales está na 3, aguardando também. Boa tarde, Thales. Boa tarde. Eu queria ter uma pergunta para... Thales, caiu? Caiu a ligação de Thales. A gente segue aqui com as nossas perguntas pelo WhatsApp. Boa tarde, uma dona de casa com 50 anos que nunca contribuiu. É possível se aposentar? Pergunta aqui a Rosa Maria. Quanto tempo ela precisa contribuir para se aposentar? Rosa Maria, pela legislação você precisa ter 180 contribuições mensais.
É o tempo mínimo de carência que a pessoa precisa ter para fazer jus, no caso a mulher. Então, se você tem 50 anos de idade, começar a contribuir agora, mês a mês, ano a ano, daqui a 15 anos, você vai implementar a condição para se aposentar. Você vai ter 65 anos. Pode começar. Boa tarde, tenho 52 anos e 30 anos de contribuição. Posso dar entrada já? Pode dar entrada já. Agora, é importante dizer que vai entrar no cálculo do seu benefício o fator previdenciário. Vai reduzir bastante o valor de sua renda mensal, porque além de você ter no cálculo do seu benefício o 100%, não é, dos salários de contribuição, você vai ter também a incidência do fator previdenciário e com 30 anos de contribuição você não consegue receber 100% da média. Não é? Com 30 anos de contribuição você vai ter, depois dos 15, mais 15. Então você vai ter, pelo fato de ter 15 anos, que é a carência, 60%, mais 30%. Você receberia, com 30 anos de contribuição, 90% da sua média com a incidência do fator previdenciário. Cai bastante o valor do seu benefício. Lourdes está de volta na 3, Silva, é isso? Vamos conversar com ela. Oi, Lourdes. É o seguinte, porque a doutora me falou que eu ia recolher do INSS, eu falava, mas eu decidi falar para ela que meu patrão, ele contribui com 2 salários. Então é feito um cálculo, viu, Lourdes? O seu benefício vai ser calculado. Vão ser pegos os salários sobre os quais você contribui, vai ser feito um cálculo, só que esse cálculo vai ser feito e você, como tem 20 anos de contribuição, você não vai receber 100% dessa média, não é? Você vai receber 70% dessa média. Pelo fato de você ter a idade, que é 60 anos de idade, né? 60 anos e meio, e só 20 anos de contribuição. É importante, antes de fazer a solicitação do benefício, se seu benefício é diferente de um salário mínimo, você fazer realmente essas simulações para ver se você vai perder muito pedindo o benefício só com 20 anos de contribuição. Agora a gente fala com Anísio, que está na linha aí, aguardando para falar. Anísio, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Anísio. Eu queria a informação da senhora. Veja bem, eu sou funcionário público, mas trabalhei com coletivo paralelo, né? Hoje eu tenho 5 anos que eu saí do coletivo. Trabalhei 25 anos, né? Na realidade. No caso, eu estou com 54, indo para 55. Eu posso solicitar essa aposentadoria? No Estado? Não, do INSS. Pelo fato de você ter 25 anos como motorista? Sim. Essa questão da aposentadoria especial é um ponto assim bem polêmico, Anísio. Porque pela legislação você teria condição, se comprovasse, se você conseguisse comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos, não pela profissão de motorista, mas, por exemplo, pela exposição a ruído superior a 91 decibéis, não é? Em determinado período. Tem período que é 85 decibéis. Então, se você tiver o PPP desses períodos em que você exerceu atividade como motorista, se durante esses 25 anos ficar caracterizado que você estava sujeito ao ruído de forma permanente, não ocasional nem intermitente, é possível que você já tenha, sim, alcançado o direito adquirido à aposentadoria especial. É algo que você realmente tem que analisar. Boa tarde. Paciente com HIV, com 10 anos de contribuição, mas há mais de 1 ano sem contribuir, pode pedir auxílio-doença? Boa pergunta. Não é o fato da pessoa ter uma doença que necessariamente gera o direito a benefício por incapacidade. Se a pessoa é soropositiva e está incapacitada para o trabalho, para as suas atividades habituais por mais de 15 dias consecutivos, a regra é essa, ela tendo contribuído por 10 anos, estando sem contribuir por 1 ano, estaria dentro de uma coisa chamada período de graça, Acácia. É um período em que a pessoa, perceba como a Previdência é avó, né? Não é mãe, é avó. É um período em que a pessoa não está exercendo atividade como segurada obrigatória, não está pagando como facultativo, como desempregado, mas todos os direitos da pessoa estão assegurados. A legislação prevê um período máximo de graça de até 36 meses. Uma pessoa que tenha mais de 10 anos de contribuição, esteja desempregado, efetivamente, pode ficar até 36 meses sem contribuir, sem trabalhar,
E se ela morrer no meio do caminho, a família tem pensão por morte. Se ela se incapacitar, como é o caso da pergunta, vai ter direito ao auxílio-doença, não é? Então, é importante que a pessoa busque realmente um acompanhamento adequado. Busque a Defensoria Pública da União, os núcleos de prática das faculdades, um profissional de sua confiança, né, para poder analisar, requeira o benefício. Se o INSS negar, judicialize, que é devido. Pois é, conversa muito esclarecedora aqui com a doutora Ana Carla Fracalossi, que é professora de Direito Previdenciário e também advogada. A gente vai dar uma pausa rapidinha, porque temos Camille Martinho no ponto aí com as notícias do Metro 1. Vamos lá. Metro1.com.br informa. O Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia se reúne hoje na sede da empresa 99, em Salvador, para discutir a questão da segurança do aplicativo. O motivo da reivindicação se deu após a morte de 4 motoristas na última sexta-feira em Mata Escura. Os motoristas fizeram uma manifestação em frente ao Uber ontem e depois seguiram para a sede da 99, mas as portas estavam fechadas, o que findou a manifestação. A reunião com a Uber também será marcada posteriormente. Além disso, a desembargadora do Rio de Janeiro, Marília de Castro Neves, voltou a associar a ex-vereadora da cidade, Marielle Franco, ao crime organizado. Segundo o UOL, Marília é processada pela família de Marielle por ter afirmado em comentário em post no Facebook que a vereadora era engajada com bandidos, foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu compromissos. Leia mais no metro1.com.br. Camille Martinho para o Metrópole Serviço. Obrigada, Camille. Já está quase no finalzinho do nosso programa, mas dá tempo ainda da gente colocar Luiz na linha. Boa tarde, Luiz. Oi, jovem, boa tarde. 3 perguntas rapidamente, já. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Luiz. Doutora, veja bem. Tem uma vizinha minha que ela tem problema de surdez. Ela queria saber se ela pode se aposentar pelo LUAS. E mais duas. Pode falar, Luiz. Pode falar. A outra é que meu irmão, ele está pagando INSS. Aí tem mais ou menos uns 6, 7 meses que ele parou de pagar. Ele vai perder. Ele disseram que ele perde e volta a pagar tudo do zero. E uma vizinha minha também está com a mesma coisa, só que ela tem 1 ano e pouco, ela não pagou mais por enquanto. Vamos lá, Luiz. O fato da pessoa ter uma surdez, por si só, não gera direito ao LOAS. LOAS não é aposentadoria, viu, Luiz? LOAS é um benefício da assistência social, é o tal do amparo, que é devido à pessoa idosa, que tenha 65 anos ou mais, tanto faz homem ou mulher, ou então a pessoa que tenha uma incapacidade de exercer atividade que garanta seu sustento. A pessoa não tem condição de trabalhar e também não tem condição de que a família sustente ela. Então, é para o deficiente ou para o idoso que não tem condição de exercer atividade laboral, não tem condição de prover, portanto, seu sustento, nem de ter esse sustento provido pela própria família. Esse benefício só é devido, Luiz, para as pessoas que sejam caracterizadas como de baixa renda mesmo, pessoas quase que miseráveis. Então, se essa sua irmã, que tem esse problema de surdez, ela provar que ela é membro de uma família humilde, de uma família que tem realmente necessidade financeira, ela vai ter direito de receber esse benefício, não é? Se ela caracterizar que ela não tem condição de trabalhar e também que a família é carente. O fato de seu irmão ter trabalhado por 7 meses, aliás, ter trabalhado e ter parado de pagar o INSS por 7 meses, provavelmente porque ele não trabalha, não gera necessariamente a perda do vínculo com o INSS. Tem que analisar que ele tem um período que a lei chama de graça, período de graça, de até 12 meses. Agora é interessante que se ele tiver condição, ele pague como facultativo, como desempregado. A contribuição mínima é 5% do salário mínimo. Não é? Justamente para ele não perder essa vinculação previdenciária. Não é correto dizer que se ele parou de pagar, ele perde tudo. A pessoa nunca perde tempo de contribuição. Mas existe hoje uma dificuldade maior dela contar esse tempo que ela pagou lá atrás, dela trazer para que esse tempo seja contado como tempo de carência, caso ele tenha parado de exercer atividade. Então a pessoa trabalhou, vamos imaginar, 3 anos. Aí essa pessoa ficou 5 anos sem contribuir e voltou a contribuir agora. Para contar esses 3 anos lá atrás como carência, ela teria que voltar a contribuir novamente por pelo menos, por exemplo, 6 meses, se fosse para pedir um benefício de auxílio-doença, por exemplo. Então, é importante tentar manter sempre
o vínculo com Previdência, ou trabalhando ou então contribuindo como facultativo. Pois é, como sempre, conversa muito esclarecedora e didática, vale ressaltar, com a doutora Ana Carla Fracalossi, que é professora de Direito Previdenciário e advogada. Quando o entrevistado é bom, passa tão rápido, né, meu amigo Zé Silva? Mais uma vez eu queria agradecer os seus esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes, Ana. Volte sempre. Eu que agradeço pelo convite, busco atender sempre, porque acho realmente esse papel aqui da Metrópole, esse trabalho de muita relevância social. Eu agradeço a Cássia, desejo a você, a sua família, a Zé, a toda a família Metrópole, a todos os ouvintes, né, a todos nós, brasileiros, um final de ano de muita paz, né, de muita saúde. 2019 não foi um ano fácil, mas certamente 2020 renova a esperança que todos nós tenhamos um ano aí de muita prosperidade, de muito trabalho, de muitas realizações. Muito obrigada. Pois é, agradeço também aqui